Caríssimos irmãos e filhos, nesse tempo da Quaresma, a igreja nos mostra uma cena das mais belas do Evangelho que ocorreu no Monte Tabor, que Jesus, pouco antes da sua paixão, chama a si 3 discípulos que eram os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e quer mostrar para eles a sua própria identidade e levá-los a uma missão, não só com relação a si mesmos, mas também com relação aos outros. É um episódio da transfiguração. Como acabamos de ouvir, Jesus se transfigura diante deles em momento de oração e aparecem ao lado dele 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés aí representando a lei, e Jesus vem trazer a nova lei, e Elias representando o profetismo, os profetas do Antigo Testamento. Para que os discípulos não se escandalizassem com a paixão que ocorreria logo em breve, aqueles que esperavam um Messias que viesse mostrar um grande poder, sobretudo um grande poder político e material. Na verdade, Israel ansiava um Messias que viesse trazer a Israel o poder e o esplendor dos tempos do rei Davi e Salomão. A ideia que tinham do Messias era essa. E os apóstolos não se furtavam a isso, porque estavam influenciados pela cultura da época e pelo estilo de vida e por aquilo que o povo em geral queria. Poucos esperavam e poderiam imaginar que o Messias seria o servo servidor de Javé, o servo sofredor, como diz o profeta Isaías. E está ali Jesus, que vai depois ser preso, entregue, maltratado, escarnecido, cuspido, vai morrer numa cruz. Isso era inadmissível para o povo daquela época e também para os apóstolos. Tanto que quando Jesus anuncia a sua paixão, São Pedro o chama à parte e diz: Senhor, isso não vai acontecer contigo. E eles não entendiam aquilo. E Jesus chegou a dizer a Pedro: vai para trás, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Nós não entendemos a realidade da cruz e do sofrimento como meio de santificação, de purificação, e Jesus dá à cruz um valor que não tinha antes. A cruz como um castigo era, e agora a cruz como um meio de salvação. Por isso as nossas cruzes são todas unidas e devem ser unidas à cruz do próprio Cristo. E para que os apóstolos não ficassem escandalizados quando vissem Jesus ser preso e ser tratado como um criminoso e vai livremente, Jesus quis mostrar que ele ia realmente livremente e que ele tem todo o poder. Por isso leva esses 3 ao alto do Monte Tabor e se transfigura diante dele. Os autores dizem que não foi um milagre a transfiguração. Milagre era não haver a transfiguração, porque ali na verdade nós temos 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, na pessoa do Verbo encarnado. O Verbo se fez carne, como diz lá São João, de modo que em Jesus temos ali uma pessoa, que é a pessoa divina, com 2 naturezas, natureza divina e natureza humana. De modo que a transfiguração é algo, aí põe entre aspas, natural. Em Jesus é aquilo ali, Deus feito homem, com todo o brilho, com todo o fulgor na humanidade de Jesus, pela união das 2 naturezas, união que na teologia nós chamamos de união hipostática. Mas Jesus como que suspende essa demonstração ao longo da sua vida e é tratado como um homem qualquer. Tanto que quando começa a pregar em Nazaré, ele pergunta: não é esse o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua família? Ele não está aqui entre nós? De onde vem essa sabedoria,
ele não estudou. Os escribas tinham todo um programa de estudos desde 7, 8 anos de idade, e Jesus está ali como um mestre e não estudou. Isso não poderia nunca acontecer. Por quê? Exatamente porque Jesus, ele não dá essa demonstração que agora a gente vê na transfiguração. Que lições nos traz essa transfiguração de Jesus? Discorrendo sobre as páginas dos evangelhos, sobretudo dos apóstolos e mais especificamente de Pedro, quando fala da transfiguração, ele fala de uma grandeza, a grandeza de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, é a misericórdia do Pai que veio ao nosso encontro para estabelecer conosco uma aliança e começar de novo aquela amizade que nós perdemos em Adão. Jesus é grandioso. Às vezes colocam Jesus como se fosse um homem qualquer, um filósofo, um libertador do ponto de vista material, um político, um rei no sentido material e unicamente, um louco ou um aventureiro que reuniu um bando de homens e levou esses homens à loucura, um espírito evoluído. Quem é Jesus? E ali Jesus mostra realmente quem ele é na sua grandeza. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. É esse Jesus, é o Filho de Deus. Vereis o céu aberto e ver o Filho do homem descer sobre as nuvens do céu. Jesus vai dizer no tribunal de Anás e Caifás. E eles perguntaram: logo tu és o Filho de Deus? Sim, tu dizes, eu sou. Yahvé, eu sou aquele que é. Eles rasgaram as vestes. Numa outra discussão com os judeus, aí narrado lá no 8º capítulo de São João, nós vamos ouvir Jesus dizer: antes que Abraão existisse, eu sou, Yahvé. Então essa é a grandeza maior de Jesus, é a grandeza dele, porque é Deus feito homem. Aquele homem de Nazaré, que nasceu numa gruta em Belém, que pregou pelas vilas e cidades da Palestina, que curou, fez milagres, que pregou, que morreu numa cruz e que ao terceiro dia ressuscitou. Ele é Deus. Eu repito isso não para chover no molhado, porque eu sei que vocês sabem, evidente, mas para insistir nesta grandeza que vai ser cada vez mais cobrado de nós. Por que você é cristão? Por que você não é espírita, muçulmano, macumbeiro? Por que você ainda crê em alguma coisa? Porque eu sigo Jesus, que é Deus feito homem. Ele está em mim e eu nele. Essa é a minha fé. E tenho provas para isso, e ele deu provas, deu as suas credenciais desta grandeza. Depois vamos vê-lo ao dizer, na ida para o céu, melhor dizendo: Hominis potestas data esse mihi, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem o poder, rei, sacerdote e profeta e mestre. Aí está a grandeza de Jesus. E quando nós contemplamos Jesus na transfiguração no Monte Tabor, envolvido por aquela nuvem, nós contemplamos Jesus na sua grandeza. No segundo ponto dessa nossa meditação, diz respeito ao caráter de Jesus de mediador. Naquele momento, ali vemos, eles todos são envolvidos por uma nuvem. Estão lá Pedro, Tiago e João admirados. É bom estarmos aqui. E eu fico me perguntando por que eles disseram que é bom estar ali. Não foi apenas movidos por um sentimento, por um certo bem-estar
do ponto de vista afetivo, emotivo. Não. É bom estarmos aqui porque aqui nós nos realizamos. Mas como? O Filho de Deus se encarnou exatamente, aí eu sigo Santo Agostinho, para elevar a natureza humana e transfigurar a natureza humana, unindo a natureza humana à natureza divina. Santo Agostinho diz: o Deus se fez homem para que o homem fosse deificado, de modo que a transfiguração de Jesus já é prenúncio da nossa transfiguração pela graça. Quando estamos em estado de graça, estamos transfigurados. A alma em estado de graça é uma luz. Fala aí do ponto de vista metafórico, evidente. Não vou dizer que o padre pregou heresia, mas ela está com essa luz divina, está com o próprio Deus. Aí é a graça, é transfigurada. E como a alma está no corpo, nós somos transfigurados pela graça. E é exatamente para isso que o Filho de Deus desceu do céu para levar o homem para o céu. E vai levar para o céu já agora. Quando fala da Eucaristia, Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ele não diz terá, ele diz tem. A pessoa que recebe a comunhão eucarística já está transfigurada, já está no céu, já é penhor de vida eterna. É claro que se cair no pecado, deixou, quebrou. Mas essa é a grandeza de Jesus que vem a nós. Por quê? Porque Ele é mediador. E o Pai vai dizer ali: este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. Então o Pai já mostra ali que o Filho é o mediador entre Deus e os homens. Por isso Cristo vai dizer: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Tudo que pedirdes em meu nome. Por quê? Porque quando nós pedimos em nome de Jesus, é Ele quem pede. E quando Ele pede, o Pai atende, porque é o Filho amado, o único que pode pedir. Assim também, quando um sacerdote faz a sua oração, o Pai atende, evidentemente dentro das condições de salvação, mas o Pai atende exatamente por quê? Porque o sacerdote foi escolhido para ser um alter Christus, e pelo caráter sacerdotal, o Pai o escolheu para que ele pudesse falar em nome dos homens e tratar dos assuntos dos homens com ele, como seu próprio filho. Daí a grandeza do sacerdote como mediador em Jesus Cristo. Quando nós vemos na missa da forma tradicional, o padre muitas vezes está de frente para o altar, outras vezes de frente para os fiéis, para o povo. Muita gente diz: aquela missa é a missa que o padre celebra de costas. Não existe isso. O motorista do ônibus também vai de costas, e tem que ser, porque senão bate. Assim vai de costas, mas vai de frente com o foco, vai de frente com o objetivo. Então o padre vai de frente com o objetivo, e do ponto de vista litúrgico, que é o próprio Deus. Então, como mediador, porque é um outro Cristo, ele fala em nome do povo para Deus, ele fica de frente. Vamos juntos. Estou aqui à frente conduzindo essa procissão ao céu, este culto a Deus. Agora, quando fala em nome de Deus para o povo, aí ele se volta para o povo, como eu estou fazendo agora. Então não existe missa de frente ou missa de costas. Isso é uma fake, como é moda dizer agora. Isso é fake, não é falso. Na verdade, existe uma mediação entre Deus e os homens, e o sacerdote ali é o alter Christus. Se nós vemos, por exemplo, quando o anjo anunciou a Zacarias que ele nasceria o João Batista,
Zacarias estava fechado lá no Santo dos Santos com uma cortina, ninguém viu nada, tinha uma cortina. E o povo depois viu que ele demorou, mas ele saiu, já saiu mudo, etc. Mas o povo ficava rezando fora, ele ficava atrás da cortina lá. Porque ele tinha esse papel, evidentemente não era o mediador como Cristo, mas já era uma figura do sacerdote da nova lei. Como hoje, no rito oriental, em alguns ritos fecha a cortina. Na missa tradicional não tem cortina física, mas tem a cortina do silêncio. Quando nós acabamos de rezar os santos, a cortina fecha. Qual é a cortina? A cortina do silêncio. Essa é a cortina, em que fica todo mundo quietinho, rezando, é a cortina do silêncio. E o padre fica ali sozinho, com o Padre, com Deus. Evidentemente não fica sozinho, fica com todos vocês que estão ali em volta do altar, e com os anjos e santos, etc. Portanto, Cristo é esse mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E para isso ele veio ao mundo, para nos mostrar esse amor misericordioso de Deus, que através da sua morte na cruz vai trazer a salvação para nós, salvação para a humanidade. Mas há um terceiro ponto que eu gostaria de refletir, diz respeito a uma ordem, a um mandato que o Pai dá ali, que é o escutai-o. Temos que escutar Jesus. O Pai ali já mostra a credencial dele. É meu filho. Então escutai-o. Ele vai falar, vai mostrar o que deve ser feito, vai mostrar verdades e vai mostrar o que é que precisa ser feito para me agradar, né? Então escutai-o. Fala isso aos apóstolos que escutam Jesus. E Jesus depois diz aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E antes de ir para o céu, ele diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei de todos discípulos meus. Portanto, esse mandato do Pai vem para o Filho e para os apóstolos, e vem para os sucessores dos apóstolos, que formam a hierarquia da igreja. Portanto, Deus garante que no magistério da igreja há ali o critério de escuta dele, e ele garante essa assistência, como disse o próprio Jesus: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, e hoje há um grande fomento de estudos e de conhecimento da Bíblia, isso está certo, não tem problema algum, é a palavra de Deus escrita, mas não se pode ler a Bíblia sem o magistério. São duas as fontes da revelação: a Sagrada Escritura e a tradição. A Sagrada Escritura é o conjunto dos livros escritos, e a tradição, e livros inspirados, e a tradição, o conjunto de tudo aquilo que foi ensinado por Jesus, que não foram escritos, foram transmitidos oralmente. Mas e a tradição é algo vivo. Na medida que o tempo vai passando, a tradição ela é dinâmica. Por quê? Porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Mas nós não podemos beber na Sagrada Escritura e na tradição sem a igreja. Se bebemos na Sagrada Escritura sem a igreja, viramos protestantes. O que dizia Lutero? A Bíblia somente. Está na Bíblia, eu faço. Não está na Bíblia, eu faço. Aí fica difícil. Porque a Bíblia é um livro que o demônio usa também, como usou a Bíblia para tentar Jesus, como vimos na semana passada. Portanto, é importantíssimo nós bebermos dessas fontes, mas sempre sob a direção do magistério da igreja, que tem esta garantia de assistência do Espírito Santo. O problema é que hoje já não se sabe mais o que é o magistério da igreja, porque faz uma confusão muito grande com tudo aquilo que a igreja ensina
É a igreja que ensina ou foi uma pessoa particular que ensinou? Isso evidentemente é matéria para um outro momento, mas nós temos esta garantia de que o magistério guiado pelo Espírito Santo nos traz. Então quem vos ouve, a mim ouve, quem ouve o magistério da igreja está ouvindo o próprio Jesus Cristo. Mas temos que ouvir também Jesus Cristo falando através da sua vida, das suas atitudes. Então vamos ouvir e meditar, né? Nós temos que conhecer cada vez mais quem é Jesus para viver como Ele. Como diz São Paulo, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Meu viver é Cristo. Hoje, na Epístola aos Tessalonicenses, ele fala exatamente qual foi o chamado de Deus para cada um de nós. Deus não nos chamou para a impureza, nos chamou para a santidade. E essa santidade consiste no viver em Cristo. Portanto, diante do Tabor, nós nos prostramos, como São Pedro, nos alegramos, porque estamos, graças a Deus, na igreja certa, na religião correta, que é a única, mas isso requer de nós responsabilidades para levarmos a Cristo pela nossa vida e pelas nossas palavras no mundo, e esse compromisso de santidade para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo